Estamos com o Regis Dudena, secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, num evento de integridade esportiva e que envolve, obviamente, as apostas. Regis, a integridade já chegou ao setor de apostas esportivas? Eu acho que sim, e na verdade ela vem chegando, né? Assim, de novo, o que eu sempre gosto de reafirmar é nós tivemos um problema nesse setor que foram os anos em que ele não foi regulado. Então, desde 2018, a primeira legalização dessa atividade demandava uma regulamentação que não foi feita. Ficamos muitos anos sem essa regulamentação. Quando a gente resolve regulamentar, a gente tem diversos temas para tratar. Aqui eu acho até que dá para pensar a integridade de uma forma mais ampla. Dá para pensar, obviamente, a integridade aqui, especificamente na temática esportiva, mas dá para pensar a integridade em relação à sociedade, em relação a como esse serviço, que é um serviço que merece uma atenção do Estado especial, precisa ser tratado. Então, tratar a forma desse serviço ser prestado, seja para a proteção do esporte, seja para a proteção dos apostadores da economia popular, é a função da regulamentação. Então, o que a gente conseguiu fazer em 23, já com a lei, e especialmente no ano de 24, com a regulamentação e com o processo de autorização, traz essa integridade. Força quem presta o serviço a trabalhar dentro das regras que foram estabelecidas, sabendo que, se não trabalhar, ele será chamado a se responsabilizar por isso. Então, eu diria que sim, com a regulamentação a integridade chegou no setor. E eles não estão trabalhando só para obedecer à regulamentação, eles entendem a importância disso? Eu acho que há aqui diversos grupos, eu diria. Há o grupo que já se adiantou e já entendeu a regulamentação quando ela foi feita em 24, já passou a se preocupar em cumprir isso antes mesmo da sua vigência. Mas a verdade é que ainda há um grupo que não está em plena compreensão de o que é prestar um serviço regulado, sobretudo um serviço que no Brasil é um serviço público. Então, o que nos cabe agora? Fazer de fato esses prestadores servirem ao Estado nessa prestação de serviço cumprindo regras. Então, aquele que não está ainda em pleno compliance, em plena integridade, ele precisa entender que ele vai ser cobrado por isso. Bom, o setor está regulamentado e operando oficialmente desde 1º de janeiro. A Secretaria de Prêmios e Apostas apresentou há poucos dias um relatório bastante consistente, com 17 bilhões de faturamento, com 17 milhões de apostadores, uma receita substancial para o governo. Queria que você fizesse uma análise desse primeiro pacote de informações que foi entregue para a sociedade. Gildo, o que me chama a atenção, e acho que é importante a sociedade saber, é que pela primeira vez o Estado sabe do que estamos falando. Pela primeira vez o Estado olhou e falou, tá, eu preciso ter controle disso, eu preciso entender que essa atividade requer uma especial atenção. Então, a primeira grande notícia que a gente tem é de conhecer. Porque a partir de agora, a regulamentação ela não está com base ou em estudos ou em especulações, como muitas vezes vinha acontecendo. Ela está com dados concretos sobre os quais o Estado tem que se debruçar e entender para onde a política pública tem que seguir. Então, ter esses dados é fundamental para que a gente possa fazer um negócio que na teoria da regulamentação chama de regular com base em evidências, né? Agir com base em evidências. Então, ter o dado para saber o tamanho financeiro, o tamanho e número de pessoas envolvidas, e a gente pretende tratar esse dado para chegar mais no detalhe, isso é fundamental para saber como que a regulamentação tem que andar e como que outras políticas públicas setoriais, como por exemplo a política da área de saúde, tem que andar. Então, conhecer de verdade, com base em reportes confiáveis do setor, é fundamental para a política pública e para a regulamentação. E a secretaria e o próprio governo como um todo esperavam esses resultados que você apresentou há poucos dias? Eu acho que acho que há um dimensionamento. A gente tinha algumas estimativas e me parece que elas dialogam com o que a gente chegou. O que mostra é uma diferença de algumas especulações que a gente via anteriormente, que muitas vezes, por certa imprecisão metodológica, misturava fluxos financeiros com efetivamente perdas, por exemplo. Então agora a gente consegue entender e diferenciar o que é uma entrada e saída de depósito, apostas e prêmios pagos com o que de fato saiu da mão dos apostadores e ficou nas casas de apostas. Então agora, de fato, a gente consegue dimensionar efetivamente esse setor com bastante confiabilidade. Então acho que dialoga com o que a gente esperava, mas sobretudo dá certeza com o que a gente tem agora. O setor ainda vem com uma pedra no sapato, com uma dor de cabeça, que é a competição com o mercado ilegal, e sabemos que a SPA tem feito um trabalho consistente para coibir essa operação.
O que falta ainda para realmente o Brasil ter muito mais empresas reguladas e muito mais empresas que operavam na ilegalidade efetivamente fechadas? Aqui a gente tem feito esse esforço desde o ano passado já, quando a gente veio com uma portaria, ainda no período de adequação, separando as empresas que prestavam serviço sem sequer ter pedido essa autorização das demais. E a gente tem derrubado essas empresas com colaboração da Anatel. O que acontece a partir desse ano? A gente abrir para outras duas frentes. A frente financeira, fazendo com que as empresas financeiras não prestem serviço para os ilegais, e a frente da publicidade, especialmente a publicidade digital. Se a gente olhar, pensar que a gente começou uma efetiva regulamentação em janeiro, por força do que determinava a lei, a gente em 8 meses conseguiu fazer algo muito substancial. Se a gente comparar com outras jurisdições, as nossas estimativas do dimensionamento da relação legal e ilegal, a gente está relativamente bem posicionado. Qual que é o nosso horizonte? Até o final do ano conseguir avançar ainda mais para expurgar esse ilegal. É importante ficar claro que a regulamentação aqui, ela não visa aumentar o número de prestadores de serviço. O objetivo da regulamentação é proteção de pessoas e proteção da economia popular. O número de prestadores de serviço ele tem que se adequar ao tamanho de um mercado regulado, de um mercado que protege apostadores. Então, não é a intenção da regulação motivar a ampliação desse mercado. A motivação é proteção de pessoas e proteção da economia popular. Todos aqueles que acharem que num mercado regulado, em que as pessoas são protegidas e a economia é protegida, é um mercado interessante de atuar, eles vão ser bem-vindos para se submeter ao pedido de autorização e atuar nesse mercado. Aqueles que não estão dispostos a se submeter não são bem-vindos, eles serão banidos do país. Bom, a Secretaria de Prêmios de Apostas tem praticamente 300 pedidos de licença apresentados, com praticamente 80 empresas que já receberam as suas licenças. Qual é a tua avaliação com relação a esses, vamos dizer, 150 que ainda estão na fila? Acredita que todos eles, ou boa parte deles, ainda serão apresentados como legais? Não, existe um número muito grande dessas autorizações que já foram requeridas que já foram indeferidas. A nossa expectativa, pelo menos, é que não haja um boom tão significativo de novas autorizações. A gente entende, sim, que haverá algumas autorizações que serão concedidas, mas a nossa expectativa, pelo menos, é que não haja um aumento tão exponencial como foi no ano de 2024, que era natural, dado que era o início do setor. Na verdade, do ponto de vista econômico, acho que é possível se falar de alguma tendência de consolidação desse mercado. Então, o que é importante é que a lei garante que é um ambiente concorrencial e que todas as empresas que se submeterem ao processo de autorização, cumprindo todos os requisitos, pagando a outorga, vão poder ter a sua autorização. Se o mercado comporta mais ou menos, isso eu acho que o tempo dirá. E o próprio mercado é que vai se acomodar conforme o número de empresas que se apresentarem. Antes se falava, e a expectativa inicial do governo era de ter cerca de 100 empresas regulamentadas. Estamos perto disso. O número inicial era um número de uma oitiva da sociedade, um chamamento que fez com que as pessoas se indicassem que pretendiam prestar esse serviço. Então, chegou na altura no número de 130 ou 134, se eu não me engano. O que a gente vê agora é o que, de fato, quem veio, cumpriu as regras, se submeteu à autorização e conseguiu essa autorização. Então, de novo, aqui a ideia não é pré-limitar e muito menos incentivar novas empresas. A ideia é, quer cumprir regras, quer cumprir todas essas regras, quer proteger o apostador, quer proteger a economia popular, será bem-vindo. O governo está satisfeito com o resultado inicial desse mercado regulado? Eu acho que o governo tem que sempre buscar melhorar. Ele está satisfeito com o que foi feito, mas eu acho que nós da Secretaria, falando em nome da Secretaria do Ministério como órgão regulador, nós sempre queremos melhorar, queremos proteger pessoas e economia. E a regulação é isso, a regulação é olhar o que foi feito, entender o que foi feito certo e avançar, e melhorar para proteger pessoas e apostadores e a economia. Tá ótimo, Regis, muito obrigado. O Games Magazine Brasil sempre à disposição sua e da Secretaria de Prêmios e Apostas. Eu que agradeço.